Bom dia, tudo bem? Então, aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor, sou professor Igor Elias, sou enfermeiro obstetra da Secretaria de Saúde, também sou servidor do Tribunal de Justiça, enfermeiro do Tribunal de Justiça. Na verdade, eu recebi o convite para poder trabalhar com vocês dois temas, né? Então, nós vamos trabalhar a primeira parte da saúde da mulher, que é a área que eu trabalho, né, na minha prática clínica, e em seguida a gente vai falar também a parte de PNI, né, com algumas alterações que nós tivemos agora no calendário 2016. Aí eu já vou até avisar para vocês, essas questões que estão aqui, elas são todas da banca, né, da banca do Cetro. E aí as questões de PNI especificamente, eu tive que fazer algumas adaptações. Por quê? Porque como a gente tem alterações nos calendários com muita frequência, aí acaba que invalida gabaritos, né? Porque mudam-se o esquema ou às vezes tem alguma alteração de informação. Então, só para vocês saberem que, né, as questões de PNI tem algumas que a gente elas estão adaptadas, não estão exatamente conforme apareceram em provas anteriores. Tudo bem? Vamos iniciar então falando da parte de saúde da mulher, né? Então essas primeiras 5 questões, elas vão versar sobre isso. Então vamos ver aí. Primeira questão fala o seguinte: sobre as alterações do organismo materno decorrentes da gestação, analise as assertivas abaixo. Então aqui está falando de quê? Está falando de modificações gravídicas, né? Grande parte dessas modificações gravídicas, elas são causadas por conta de quê? Alterações hormonais, tá? Então a gente tem a ação de diversos hormônios na gestação, né? E elas vão provocar, né, algumas alterações. Vamos ver quais que aparecem aí e de repente a gente ainda comenta algumas outras. Então o primeiro item fala assim: o aparecimento de cloasma e de linha nigrans é resposta ao aumento da melatonina, cuja secreção é estimulada pelo aumento da progesterona. Tá correto isso? Está. Primeiro, o que é o cloasma gravídico? É exatamente aquela mancha facial, né, que eventualmente assume uma forma de borboleta, que é muito comum a gente ver nas mulheres grávidas, tá? Então é como se fosse uma mancha, né? E geralmente ela vai o quê? Ela vai desaparecer após a gestação. E o que é a linha nigrans? A linha nigrans vai ser o quê? Vai ser uma linha que aparece no meio da barriga, tá? Então, de fato, a progesterona, que é o hormônio que fica em alta na gravidez, né? A gente sabe que a progesterona é o hormônio que vai o quê? Que vai ajudar a preparar, ajudar a desenvolver e ajudar a manter a gestação. Então, esse hormônio em alta, ele provoca algumas alterações. Uma outra função da progesterona que é muito importante, que eu sempre falo sobre ela, é exatamente, eu falo que a progesterona é o hormônio que segura a onda da gravidez. Segura a onda de que forma? Ela meio que relaxa a musculatura uterina. Não só a musculatura uterina, como toda a musculatura lisa, tá? Então, o hormônio progesterona, ele é um relaxador de músculo liso. Tanto que o que acontece na grávida? A pressão dela geralmente o quê? Cai por conta de quê? De um aumento da área do vaso. Então, o vaso dilatado acaba proporcionando uma redução da pressão arterial. Por isso a gente observa grávidas com pressão bem baixinha, né? Na maioria das vezes. Quando está alta, aí entra o quê? Aí entra numa situação patológica, que é o chamado quê? A síndrome hipertensiva específica da gestação, mais conhecida como SEG, né? O termo DEG está em desuso, né? Doença hipertensiva, agora é síndrome hipertensiva, tá? Então, algumas coisas nós tivemos modificações. Por exemplo, a gente não faz mais classificação de pré-eclâmpsia leve e grave, tá? Ou é pré-eclâmpsia grave, de fato, não tem mais a leve. A leve ela só é no momento do diagnóstico e assim vai. Tem até uma questão que vai falar um pouco sobre a questão da síndrome hipertensiva aí na questão 5, tá bom? Bem, então o primeiro item tá? Ok, correto. O surgimento da hipertricose deve ser observado com cuidado, pois indica um aumento patológico dos níveis de estrogênio. É verdade isso? É errado, né? Então, a hipertricose seria o quê? Seria um aumento de pelos, tá? Então, é aumento de pelos. Então, isso seria devido ao aumento patológico de estrógeno? Não. Estrógeno não fica em alta na gravidez, né? Ele dá uma diminuída no nível, até porque ele é um hormônio que funciona de maneira antagônica com a
progesterona. Então, quando um está em alta, ele antagoniza o efeito do outro hormônio. Então, o hormônio estrogênio, ele é um hormônio que fica em índices mais baixos, né, durante a gestação. Na hora do trabalho de parto, de fato, cai a progesterona, né, e o estrógeno, ele se eleva um pouco mais. E aí sim, aí eu tenho a deflagração das contrações uterinas, também mediante o auxílio do hormônio ocitocina, que é o outro hormônio que está envolvido no mecanismo do trabalho de parto. Tudo bem? Então, item 2, não é verdade. O 3, a gestação leva ao aumento do número de cáries devido ao sequestro de cálcio do organismo materno para a formação do feto. É verdade? Super verdade. Aliás, nós temos algumas alterações bucais na gestação. Uma delas, de fato, é aumento do número de cáries. Uma outra é o quê? Que é muito comum também, as gengivorragias, né? Então, há algumas grávidas que, de fato, ao longo da gestação, elas têm sangramentos gengivais, tá? Então, isso também é algo que é comum. Existe, sim, uma fragilidade, né, por conta desse sequestro de cálcio, ok? E a última fala, o desejo de ingerir alimentos específicos também pode surgir na fase inicial da gestação, são chamados desejos, né? Sendo justificado pela presença de gonadotrofina coriônica e alterações emocionais, algumas relacionadas à carência afetiva. Errado, né? Então, de fato, não tem relação com carência afetiva, existe sim alterações hormonais que provocam esse desejo de comer coisas estranhas, né? Então, coisas estranhas, inclusive, né? Tipo tijolo, sabonete, né? Então, tem sabão em pó, então tem algumas grávidas que, né, querem comer essas coisas. Inclusive, tem um nome que é engraçado até, né? Que é o chamado quê? É o famoso desejo de pica, tá? Então, esse termo, esse desejo de comer coisas estranhas na gestação chama-se desejo de pica, ok? Então, é verdade. Mas não é outro tipo de pica, né? Nós vamos pensar. Até porque no começo da gestação, se tem um desejo que elas não têm, é esse, né? Por quê? Porque no primeiro trimestre gestacional existe uma alteração hormonal tão intensa que o libido sexual se torna bastante, né, reduzido, tá? Aí sim, no segundo trimestre gestacional as coisas melhoram um pouco, né? Melhoram por quê? Porque aí você tem, né, meio que uma acomodação do organismo, né, a esses novos níveis hormonais, você já tem um preparo do canal vaginal mais lubrificado, né, enfim, aí mais quente, mais úmido e assim realmente, né, melhora bastante essa parte do relacionamento sexual dos casais gestantes, ok? Então, de fato, a gente tem o que? Nessa questão ficou o item D. Então, letra D seria a resposta correta, ok? 1 e 3. Questão 2. O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando ao final da gestação o nascimento de uma criança saudável e garantindo o bem-estar materno e neonatal. Sendo assim, a cenário alternativa que apresenta uma recomendação para atenção pré-natal e puerperal. Então vamos lá. Fala no item A o seguinte: captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal até 180 dias da gestação. Isso está correto? Não. Está errado. De fato, se fala em captação precoce e que com o advento da rede cegonha, isso inclusive fez com que o pré-natal ganhasse uma consulta, né? Então, se você for avaliar o manual do Ministério da Saúde de pré-natal, ele fala em 6 consultas mínimas, né, no pré-natal. Uma no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro. Isso seria o mínimo de consultas. Só que, com o advento da rede cegonha, né, com o objetivo de melhorar a questão da captação precoce, de melhorar, né, essa acessibilidade, né, a inscrição ao pré-natal, aos primeiros exames do pré-natal, instituiu-se mais uma consulta. Então, pela rede cegonha, a gente tem 7 consultas. Né? Então, são 2 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. Estou falando de mínimo, tá? Não há máximo, de fato. Ok? Então, a gente está falando de mínimo. E aí,
quando eu falo em captação precoce, eu estou me referindo à captação até quando? O que eu chamo de precoce? Até no máximo um prazo de 120 dias. Então, a gente fala em captação precoce até 120 dias. 180 já está um pouco, né, além do prazo, já está 6 meses, né, praticamente de gestação, então já realmente está um pouco fora, tá bom? Então, a ideia é essa. Inclusive que quando existe essa captação precoce, a gente tem também o quê? A gente tem também um repasse da verba do Ministério, não é isso? Então, a gente sabe que gestantes que são captadas precocemente, existe um repasse de verba para o município. Então, cada etapa que é feita, captação precoce que é feita, né, a gente tem um repasse de verba. Se realiza o mínimo de consultas de pré-natal, se tem um outro repasse de verba. Se a paciente para no município, registra e retorna para a revisão do puerpério, se tem mais um repasse de verba. Tá? Então, o repasse de verba aos municípios dependem também dessa questão da captação precoce. Tá bom? Por isso é tão importante. E também começar, né? Então, quando ela chega para hoje pela Rede Cegonha, quando ela entra no centro de saúde, que ela tem uma queixa, por exemplo, de amenorreia, que ela tem uma queixa, né, de, sei lá, de qualquer coisa que possa, né, estar correlacionado a uma possível gestação, ela faz um teste rápido de gravidez, e aí esse teste rápido, se ele positivar, ela já inicia o pré-natal naquele momento. Então, já inicia né, faz os exames, né, já marca os exames, etc. Já faz a inscrição no CIS pré-natal, tá bom? Então, a ideia é exatamente essa. Realização, já respondemos a B, né? Ó, realização de no mínimo 4 consultas de pré-natal, sendo preferencialmente uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre, 2 no terceiro trimestre da gestação. Totalmente errado, né? Então, nós sabemos que pelo Ministério um mínimo de 6, 1, 2, 3, não é isso? 1 primeiro, 2 segundo, 3 terceiro. Rede Cegonha, 2, 2, 3. Sempre gostam de cobrar isso em prova, né? Esse número mínimo de consultas. Depois a letra C fala assim: deve ser realizado exame de tipagem sanguínea, ABO-RH, e hemoglobina hematócrito na primeira consulta. Sim ou não? Muito importante, tá? Então, hemoglobina hematócrito, por que é importante hemoglobina hematócrito? Porque a gente tem, né, anemias na gestação. Por que as mulheres ficam anêmicas? Porque existe um aumento de volemia, né? Então, a gente sabe que na gestação há um aumento de volemia, ou seja, existe um aumento de plasma sanguíneo, que não é acompanhado pelas células vermelhas. Consequentemente, há uma hemodiluição. Então, se há uma hemodiluição, tende-se a reduzir os índices de hematócrito e hemoglobina, tá? Para mulheres grávidas, nós consideramos como 11, né? O valor normal seria o quê? Maior que 11, maior ou igual a 11, né? Menor que 11, eu já teria o quê? Já teria uma anemia, que aí eu vou o quê? Eu vou suplementar. O Ministério fala que eu não precisaria suplementar a grávida que tivesse uma hemoglobina maior do que 11, tá? Só que existe um outro programa do Ministério, chamado Programa de Suplementação do Ferro, que diz que todas as grávidas devem ser suplementadas, independentemente do valor de hematócrito e hemoglobina, tá certo? Ah, então por que eu vou fazer o exame já que eu vou ter que suplementar todo mundo? Porque tem alguns momentos da gravidez, algumas mulheres que já são anêmicas, por exemplo, que agravam muito essa anemia. Então, às vezes, só com a suplementação de ferro vai ser insuficiente. Então, nesse caso, ela vai o quê? A gente vai ter que pensar em talvez fazer um noripurum endovenoso, talvez, por exemplo, fazer, apesar que não tem evidências científicas que mostrem grandes efeitos do noripurum em relação ao sulfato ferroso mesmo. Assim, então, o efeito a longo prazo é o mesmo, tá? E só que eu tenho o quê? Eu tenho que avaliar também a possibilidade de fazer hemotransfusão, né? Em algumas situações, talvez precise hemotransfundir. E o ABO e o RH? Por que é tão importante esse ABO e RH? Porque eu preciso avaliar a questão da isoimunização, né, do recém-nascido. Então, o que acontece? Existem algumas mulheres que são RH negativo, né? Que o que acontece? Que, de fato, se ela já tiver sido sensibilizada previamente com o fator RH, que isso eu vou ver através do exame de
cumbis. Então, toda mulher que é negativa, eu solicito cumbis. O cumbis indireto, ele vai me dizer se ela já sofreu ou não a sensibilização ao fator RH. Por que a gente fala isso? Ah, mas não é, se ela é negativa, ela nunca fez transfusão, enfim. Mas vai que ela fez um aborto espontâneo em algum momento da vida dela. Quando a gente tem um aborto, a gente não sabe exatamente qual que é o tipo de sangue do bebê que é perdido, por exemplo. Então, pode ser que ela já tenha sido sensibilizada? Pode. Pode ser que ela tenha uma história mal contada de ter até sido submetida a uma transfusão sanguínea e não saiba? Pode. Então, para que a gente tire todas as dúvidas, todas as vezes que eu tenho grávidas negativas, ela faz cumbis. E ela faz cumbis nos 3 trimestres. Por que é importante isso? Porque ela pode sangrar na gestação. E se ela sangrar na gestação, pode ser que tenha troca sanguínea entre ela e o bebê positivo, e isso provoca uma sensibilização. E esses anticorpos, né, que ela vai produzir, podem passar através da placenta e produzir aquela doença, né, hemolítica do recém-nascido. Então, por isso é importante o ABO-RH. O ABO, especificamente, a gente sabe que mulheres que são O, né, quando elas têm bebês A ou B, por conta do pai, certamente, a B não vai ter como, se ela é O, né, mas A ou B é possível, A ou B é possível. Então, nesse caso, se elas tiverem, né, forem Os e tiverem bebês As ou Bs, o que pode acontecer? Existe uma chance maior de fazer incompatibilidade sanguínea pelo sistema BO, tá? Então, por quê? Porque ela tem anti-A e tem anti-B. Então, ela pode passar isso para o bebê e isso aumenta o quê? Aumenta o grau, a chance de fazer as icterícias, né? Então, a hiperbilirubinemia, que a gente chama. Tudo bem? Então, deve ser realizado exame de tipagem sanguínea ABO, RH, hematócrito, hemoglobina na primeira consulta? Sim, não só na primeira, tá? Então, claro que a ABO não precisa pedir em todas, né? Por quê? Porque o ABO não vai mudar, nem o RH, óbvio. Mas, se ela for negativa, tem que pedir cumbis, acompanhar cumbis. Hematócrito, hemoglobina, é exame dos 3 trimestres? Dos 3 trimestres, tá? Então, é rotina de exame de primeiro, segundo e terceiro trimestre. Tudo bem? Letra D. Então, a letra C, de fato, está correta, né? Então, letra D. Deve ser realizado um exame de glicemia de jejum na 30ª semana de gestação e outro na 38ª semana de gestação. E aí, está correto isso? De forma alguma. A gente faz exame de glicemia em jejum quando? Quando? Hã? Na verdade, sim, ele é indicado nas 3, né? Nos 3 trimestres de glicemia em jejum. Na primeira, a gente vai fazer uma avaliação, né? E aí, o que acontece? A gente sabe que os parâmetros... Por que é tão importante esse exame? Porque uma outra doença que é comum na gravidez é a diabetes. Diabetes mellitus-gestacional, não é isso? Então, o que acontece? Por conta dos hormônios da gestação. Em especial, o HPL, que é o hormônio lactogenário da placenta. Ele é um hormônio diabetogênico, ele é um hormônio que é competidor da insulina. Então, por que algumas grávidas podem fazer diabetes gestacional? Por conta do HPL especial. E qual é o momento auge da placenta? O momento auge da placenta é exatamente o quê? É exatamente 20 semanas, 20 a 24 semanas. É por isso que quando eu faço o rastreamento da glicemia em jejum, e essa glicemia em jejum, ela está alterada, existe indicação de se fazer o TTGO, que é o teste de tolerância à glicose oral. Porque aí eu vou avaliar de fato se a gente realmente tem ou não a situação de diabetes mellitus gestacional, tá? Lembrando que o parâmetro para grávida é diferente, é assim, até 85 eu não preciso fazer nada, eu só acompanho glicemia em jejum, beleza? Se der de 85 a 92, eu tenho que fazer o rastreamento, tá? Então, 75 a 92, eu preciso do rastreamento. Então, eu vou ter que fazer o TTGO, beleza? Preferencialmente, entre 20 e 24 semanas, que é quando a placenta tá bombando de hormônio, tá? No auge, certo?
Se der 92 na de jejum em diante, já é diabetes mellitus gestacional, tá certo? Então, o critério não é igual, né? Glicemia em jejum, né? A gente sabe que glicemia em jejum alterada para uma pessoa não grávida seria o quê? A partir de 100, não é isso? E o diabetes mesmo seria a partir de quanto? De 125. A grávida não. A grávida 92 já é diabetes mellitus gestacional, tá? Então aí já tem que pensar em uma dieta, né? Pensar no acompanhamento mais rigoroso. Por quê? O que o diabetes mellitus ele faz? Ele é a principal causa de macrossomias fetais, bebês ficam muito grandes, e ele é a principal causa também de quê? De morte súbita intraútero. Tá? Então, a coisa mais desesperadora que tem a diabetes para o bebê é ele morrer subitamente. Tá? Por quê? Porque ele faz uma hiperinsulinemia. Ele produz muita insulina para poder aproveitar ao máximo essa glicose que tem disponível no sangue materno, que passa pela placenta para ele fácil. Por isso ele cresce. Só que ele faz, também ele pode fazer hipoglicemias intraútero. Se essa grávida não tem uma glicose disponível na quantidade que ele está demandando, ele faz hipo intraútero e vai a óbito, ok? Então, por isso que a gente fica de cabelo em pé com grávida diabética, tá certo? E por último fala, deve ser realizado um exame de VDRL na 36ª semana de gestação. E aí? Tá errado, né? Na verdade, a gente hoje tem o seguinte, pela rede cegonha, a gente faz teste rápido de sífilis, não é o VDRL, a gente faz teste rápido no primeiro, no terceiro trimestre e na internação do parto, teste rápido. O VDRL, na verdade, hoje ele só está no segundo trimestre. Se você for olhar o manual do Ministério, você vai ver que ele indica um VDRL no primeiro, no terceiro trimestre e na internação do parto, tá? Mas com o advento do teste rápido, na verdade esse do segundo trimestre vai muito do país, do local. Como a gente teve um aumento da incidência do índice de sífilis no país, a gente tem feito no segundo trimestre também, né? Por conta da sífilis congênita. Mas pelo manual do Ministério você vai ver primeiro, terceiro, internação do parto. Pela rede cegonha você vai ver teste rápido no primeiro, teste rápido no terceiro, teste rápido na internação do parto, VDRL no segundo. Tudo bem? Então é um pouquinho diferente. A gente tem que estar sempre atento, por quê? Porque a maioria dos concursos, eles gostam de cobrar o quê? Ministério. Tá? Porém, como a gente tem a rede cegonha, pode acontecer eventualmente de algum concurso cobrar a rede cegonha. Então eu tenho que estar atento também ao que é diferente da rede cegonha em relação ao programa do Ministério da Saúde. Beleza? Claro que a rede cegonha é muito melhor, né? Melhor no sentido assim, mais consultas, mais exames, é um controle mais rigoroso, né? Desses padrões aí da gestação. Tudo bem? Então ficou a letra qual? C. Questão 3, vamos lá para a lousa. Beleza? Então, é aquelas questões clássicas que a gente vê, né, em concurso que fala sobre, né, DUM, DPP e etc. Tá? Cai bastante. Então, acho que tá bom aqui, virado assim, todos veem, dali também, né? Então, fala assim, segundo a regra de Niagli, né, que calcula a data provável do parto, uma gestante que informa a data da última menstruação, DUM, foi em 15/5/2006, tem previsão para o nascimento de seu filho, a data de. Então, vamos lá. 15/5/2006. Essa é a DUM, não é isso? 15/5/2006. Beleza. Pela regra, o que a regra manda a gente fazer? Quem lembra? Manda a gente somar 7 ao número de dias e somar 9 ao número de meses. Eu particularmente, Igor, eu nunca gravei aquelas regras e eu falo para os alunos não gravarem. Aquelas regras que a gente tem de, não, se for até o mês tal, soma não sei quanto, se for no mês tal, subtrai não sei quanto. Odeio essas regras. Eu acho que você não precisa aprender isso assim. Você só precisa fazer isso. Soma 7, soma 9 e pensar na lógica. Se você souber,
né, somar aqui, saber quantos dias tem cada mês e quantos meses tem no ano, você não erra nenhuma questão que fala de DPP. Eu vou dar um outro exemplo para você de fim de mês, que é o que mais dá dúvida, é DUM de fim de mês, né, que as pessoas ficam mais assim pensando nessas regras. Então vamos fazer esse, que esse é bem simples, depois eu faço um exemplo extra para nós. Então, ó, 15 mais 7 dá o quê? 22, muito tranquilo, né? Agora, 5 mais 9 dá quanto? 14. Tem como eu botar 14 aqui? Não. Não existe 14 meses, né? Então, quando eu somo 5 e 9 e que dá 14, o que que eu sei? 14 não existe. Existe o quê? Existe 12. Significa então o quê? Se só tem 12 e deu 14, é porque passou 2 para o ano seguinte. Então, é basicamente isso, ó. Não tem 14, só tem 12. Significa, então, que são 2, né, meses que passaram ao ano seguinte. Então, essa é a minha DPP. 22/2/2007. É só isso, tá? Não precisa você gravar nenhuma regra. Então, de fato, no exercício vai ser o quê? Vai ser a letra B de bola. Vamos fazer um exemplo extra? Então, aqui deu a letra B, né? Vamos fazer um extra aqui, para a gente poder entender mais um pouco sobre essa coisa de eu não gostar da regra, tá? Para a gente poder fazer sempre de um jeito só. Imagine uma DUM de fim de mês. DUM de fim de mês, eu vou colocar aqui. O paciente refere, gestante refere uma data de última menstruação do dia 25/10/2015. E aí, qual é o DPP dela? Vamos calcular o DPP. Então, beleza. Para eu calcular o DPP, né, o que eu faço mesmo? Somo 7 ao número de dias e somo 9 ao número de meses. Então, mais 7 e mais 9. Vejam só. 25 mais 7 dá quanto, minha gente? 32. Tem como botar 32 aqui? Existe o dia 32 em algum mês? Não. Né? Existe o quê? 30, 31 ou eventualmente 29, 28 quando se trata de fevereiro. No caso aqui, qual o mês que a gente está vendo? É o mês de outubro, não é o mês de outubro? Se é o mês de outubro, outubro tem quantos dias? 31. Então, se outubro tem 31 e a minha soma deu 32, significa o quê? Que passou um dia para o mês seguinte. Concorda? Então, deu 32 a minha soma, não existe 32, só existe 31. Se só existe 31, passou um dia. Sim? Pronto, o problema do dia eu já resolvi. Vamos resolver o problema do mês agora. 10 mais 9 dá quanto? 19 com 20. Existe 20 meses? Não. Existe quantos meses? 12. Então, se existem 12 meses e minha soma deu 20, o que significa isso? Passaram 8 meses para o ano seguinte. Pronto. Então, 1 de agosto de 2016. Se você fizer isso, gente, você não erra nenhuma questão de DPP em nenhuma prova do mundo. Sem decorar nenhuma regra. Entendeu? É por isso que eu gosto de ensinar assim. Eu nem falo nas regras. Até mês tal, não sei o que, mês tal, subtrai. Não, nem falo isso. É só faço aquela lógica ali para vocês. Sempre somando 7 e somando 9. Depois vocês podem tentar fazer isso com outras datas em casa e ver como é que vai dar sempre certo. Beleza? Então, vamos à questão de número 4. A questão de número 4 é uma questão da tendência, né? Fala sobre parto humanizado, não é isso? Então, vamos lá. Entende-se por parto natural aquele realizado sem intervenções ou procedimentos desnecessários durante todo o período do trabalho de parto, parto e pós-parto, e com atendimento centrado na mulher. Também pode ser chamado de parto humanizado devido a todo respeito e ternura com o qual são tratados a mulher e o bebê neste período. Sobre o parto natural, é incorreto afirmar que incorreto. Vamos. Para o alívio da dor durante o trabalho de parto e parto, pode-se realizar massagens, banhos de chuveiro
e na banheira de hidromassagem, utilização de música e outras técnicas de relaxamento. Certíssimo? Não há dúvidas. A alimentação da parturiente deve ser suspensa durante o trabalho de parto para evitar a ocorrência de náusea e vômitos, mas deve-se fornecer água de forma livre, visando manter a hidratação. Está errado. Na verdade, nós sabemos hoje que a gente não suspende mais dieta, né? Então não tem esse... Ah, mas se virar uma cesárea, o estômago dessa mulher vai estar cheio. Estômago de grávida sempre está cheio. Você tem que pensar que existe um útero aumentado que meio que comprime o estômago para cima e isso lentifica o esvaziamento gástrico. Então, grávida vai estar com o estômago cheio sempre, não tem outra forma, tá? Então, se ela for aspirar num eventual cesárea, ela vai aspirar. Óbvio que você não vai dar feijoada, nem rabada, né? Nada assim, coisas que são muito fortes, indigestas, né? No trabalho de parto. Mas uma alimentação, uma dieta oral branda é totalmente possível, tá? Até para ajudar ela a ter força também, né? No período expulsivo, por exemplo, ela precisa fazer força. Como que faz força, gente? Se eu estou 3 dias passando fome, tem 3 dias que eu não como, não tem força, tá certo? Então, essa vai ser a incorreta, tudo bem? Porque ele fala em suspensão da dieta. Isso não é verdade mais. As caminhadas durante o trabalho de parto são estimuladas, proporcionando maior conforto e liberdade à parturiente, certo? Certo. Hoje em dia existe uma tendência de quê? Da verticalização do parto, tá? Então, quanto mais ela fica em pé, quanto mais ela caminha, quanto mais ela agacha, mais a gente tem o quê? Mais a gente tem ação gravitacional, mais rápida evolução do trabalho de parto, ok? O nascimento também é mais facilitado em posições verticalizadas. Durante o trabalho de parto e no parto é permitida a escolha da melhor posição de parto pela própria mulher, verdade? É para ser, tá? Então hoje a gente tem partos em outras posições, partos de 4 apoios maravilhosos, partos de decúbito lateral, partos acocorados, partos até mesmo em pé. Esses dias no CO tinha uma paciente que pariu em pé, a médica ficou indignada. Eu falei, mulher, calma, essa é a tendência. Residente, né? Residente já começa a ficar, né, com essas manias de cedo. Eu digo, não, calma, é a tendência. Mas você viu a minha posição? Como é que eu fiquei? Tá, mas para ela foi super confortável. Quer ver? Deita aí para você ver se teve alguma laceração. 0 de laceração. 0. Aí ela ficou calada, né? Enfim. Então, a ideia é essa. A presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e parto, além de benéfico para a parturiente, é garantida por lei. Lei, por sinal, que existe desde 2005, que somente agora, né, assim, nos últimos, vamos dizer aí, 2 anos, 3 anos no máximo, a gente está tendo efetivo cumprimento, ok? Então, né, de fato, a gente está tendo adaptação das maternidades, do CEOs de um modo geral, para que se tenha a presença desse acompanhante, da escolha da paciente, da gestante, da parturiente, né, independente de sexo. Tudo bem? Então pode ser o marido, pode ser quem ela queira, certo? Então ficou a letra B, que é a incorreta. E a última da mulher, que é a questão de número 5, para a gente poder falar um pouquinho de PNI, fala exatamente sobre síndrome hipertensiva. Vamos ler o caso clínico. Uma paciente primigesta com 18 anos de idade gestacional de 37 semanas, vem ao pronto-socorro com queixa de cefaleia e dor abdominal. Durante o exame físico, apresenta pressão arterial, 160 por 110 milímetros de mercúrio, batimento cardíaco fetal de 136, graças a Deus, né? Movimento fetal presente, tônus uterino normal, altura uterina de 33 centímetros, dinâmica uterina ausente, ou seja, não está em trabalho de parto, toque vaginal com colo posterior, impérvio e feto cefálico à palpação, ou seja, colo fechado, mais uma comprovação que não tem trabalho de parto, né? Paciente nega intercorrências na gestação, após 30 minutos de repouso em decúbito lateral esquerdo, pressão foi novamente aferida alcançando 160 por 110, não baixou. Sobre esta paciente, marque VOF, em seguida assinale a alternativa correta. Então, é um caso clássico de que essa aqui? De síndrome hipertensiva. Mais especificamente, a gente já pode falar numa pré-eclâmpsia grave. Por que ela é uma pré-eclâmpsia grave?
Porque quando eu tenho parâmetros de pressão arterial sistólicas maiores ou iguais a 110, e quando eu tenho essa sintomatologia clássica, igual ela tem aí, o que me diz aqui da sintomatologia clássica dela? Ela tem a cefaleia, que é bem clássico, o que? A chamada cefaleia suboccipital. O que mais que ela tem? Ela tem dor abdominal, possivelmente uma dor epigástrica ou uma dor em flanco direito, né? Então, a maioria das vezes elas chegam referindo dor epigástrica, dor em flanco direito, não com esses termos, né? Mas ela fala que é uma dor aqui na boca do estômago, um pouquinho aqui desse lado, certo? E tá faltando só uma coisa da sintomatologia clássica da pré-eclâmpsia grave. Tá faltando só o quê? As alterações visuais. Só tá faltando ela dizer que tá vendo estrelinha. O resto ela tem, né? Ou seja, só tá faltando dizer, né? Ela dizer que tem o quê? Os chamados escotomas. Não é isso? Então, se tem pressão alta como tá, né? A diastólica acima de 110. E se tem essa sintomatologia, é pré-eclâmpsia grave. O que essa mulher está te falando? Está te avisando. Eu vou convulsionar a qualquer momento. Ela está te avisando. Beleza? Esse é o aviso dela. E se ela convulsionar, ela sai de um quadro de quê? De pré-eclâmpsia e vai para o quadro de eclâmpsia. É só essa a diferença. Só basta convulsionar que vira eclâmpsia. Beleza? E para ela convulsionar nessa situação, é só você virar as costas, deixá-la um pouquinho largada, que ela convulsiona. Certo? Vamos lá. Deve-se realizar cardiotocografia em repouso, em decúbito lateral esquerdo, para avaliar a condição fetal. O que é a cardiotocografia? É um exame que avalia o quê? Que avalia batimento cardíaco fetal, que avalia contração e que avalia movimentação fetal. A gente coloca um sensor cardíaco, um sensor de contração, né, que é o toco, que a gente fala, né? Então a banda tocográfica, a banda cardiográfica, e ainda tem uma canetinha que ela aperta para ver a movimentação do bebê. Tá indicado fazer cardiotoco? Tá, não tem problema. Por quê? Porque como ela está fora de trabalho de parto, eu tenho aí que é 37 semanas. 37 semanas, de fato, é o quê? Já é termo, né? É um termo, beleza. Então já pode nascer, de fato. Mas eu posso fazer, não tem uma contraindicação de se fazer. É um exame que a gente tem, que tem um padrão bom, porque o ideal seria fazer o quê? O Doppler. Como eu não tenho acesso a Doppler, toda paciente que tem pré-eclâmpsia grave, a gente faz Doppler, né? Porque isso aqui não é indicação imediata de cesárea, certo? Se eu conseguir controlar essas condições, eu posso segurar um pouco mais, tá certo? Então, até porque 37 semanas é meio limítrofe do prematuro, concorda? Está bem pertinho do prematuro. Então, vai que essa data está errada e eu tiro o menino prematuro, certo? Então, vamos ver. Está correto. A paciente tem critério para pré-eclâmpsia grave? Certamente já acabamos de falar, né? Então, ela tem sim critérios. Deve-se avaliar a função renal e hepática pelo risco de síndrome HELP? Sim ou não? Sim, né? O que a gente sabe com relação a HELP? Quem é que lembra da HELP? O que é HELP? HELP é o quê? Vou lá na lousa novamente, para a gente poder decifrar essa sigla, né? Então, o que é HELP? HELP, ó, HELP. O que significa HELP? Esse H vai ser o quê? Ele é de hemólise, tá? Então, H é de hemólise, ok? Então, hemólise vai alterar o quê? Hematócrito e hemoglobina, vai cair. O que é o EL? EL é Elevated Liver, que é o quê? Elevação das enzimas hepáticas. Então, vai alterar, vai aumentar o TGO, vai aumentar o TGP e vão aumentar as bilirrubinas, tá? Função hepática. E o que é o LP? LP é Low Platelets, ou seja, baixa de plaquetas. Então, vai rolar uma plaquetopenia, tá? Então, PLT, vou colocar assim, plaquetas. É melhor PQT, né?
Parece mais com plaquetas. Tá? Então, isso vai acontecer na HELP. Então, HELP é isso. O diagnóstico de HELP, ele é clínico ou ele é laboratorial? Laboratorial. Não tem como fazer diagnóstico clínico de síndrome HELP. Só dá para saber se tem HELP se fizer os exames e observar isso. Tá? O que mais me preocupa aqui, principalmente, é a plaquetopenia. Por quê? Porque ela vai poder entrar numa CIVD, que a gente chama, que é o que mata as mulheres, né? Na maioria das vezes, que é o quê? Que é uma coagulação intravascular disseminada, tá? Que é uma condição grave que você não vê mulheres saindo, não, vivas dessa condição. A maioria das vezes é bico do urubu mesmo, que eu falo, né? Ou seja, ela morre, ok? Então, por isso que eu estou preocupado com a questão da plaqueta, tá? Então, ele fala também em função renal. É importante? Muito importante avaliar a função renal, tá bom? Então, quando a gente pede a rotina de DEG, que é rotina de SEG agora, né? Que é síndrome hipertensiva, a gente usa muito ainda o termo DEG. Mas quando a gente pede, a gente teria que pedir hematócrito, hemoglobina, glicemia em jejum, ureia, creatinina, ácido úrico. Ácido úrico, hoje em dia, a gente sabe que os estudos mostram que existe uma tendência de aumento de ácido úrico com restrição de crescimento fetal, tá? Aí a gente pede TGO, TGP, bilirrubina. O DHL, que é a desidrogenase lática, ela não está sendo mais importante nesse diagnóstico, porque DHL sobe em todo o processo isquêmico. Se tu fizer um exercício físico, trocar o seu treino, for lá no outro dia no laboratório, fizer um DHL, vai dar alto, porque a desidrogenase lática é exatamente a enzima que quebra o ácido lático, e toda vez que você tem isquemia de músculo, processos isquêmicos, você tem aumento de ácido lático, e a gente avalia também a urina para ver a proteinúria, tá bom? Apesar que hoje, para a gente poder dizer que tem uma síndrome hipertensiva, eu não preciso mais de proteinúria e não preciso mais de edema. Aquela tríade clássica que a gente falava, né, não existe mais. Hoje você teve a pressão alta, já é classificação para síndrome hipertensiva. A ACOG, que é a American College, né, que é o órgão, né, a academia americana lá da ginecobstetrícia, já tirou a proteinúria desde 2013. E o edema, então, há muito tempo. Só que na sintomatologia você acaba vendo que tem. Mas não é necessário que tenha para eu fazer um diagnóstico. Beleza? Só para você entender isso. Iniciar hidralazina 20 mg é ver a cada 15 minutos até o controle pressórico. Certo ou errado? Essa questão é uma questão difícil, que eu considero. Por que eu considero ela uma questão difícil? Porque isso aqui é bem específico. Isso aqui, qual é a droga de escolha da emergência hipertensiva? Hidralazina. É ela mesma, tá? O que está errado nesse item? Esse item é difícil. Não é 20 miligramas. Na verdade, a gente faz 5 miligramas. 20 miligramas é o total da ampola. Então, a gente vai fazendo 5 miligramas em intervalos de 15 a 20 minutos, de fato. Tá? Então, a gente geralmente pega uma ampola, dilui para 10 ou para 20 ml, como queiram. Se você diluiu para 10, você faz o quê? 2,5. Se você diluiu para 20, você faz o quê? 5. Acabou meu tempo? Já? Tá, mas eu comecei depois. Deixa eu correr então no PNI. Vamos lá. As questões de PNI são mais rápidas. Então, desculpa, faltou a última. Ele me deixou nervoso agora. A paciente encontra-se em iminência de eclâmpsia? Sim. Né? Ela está em iminência de eclâmpsia. Então, ficou a letra o quê? B. Letra B. Vamos lá. 6. A vacinação consiste em provocar imunidade nos seres humanos e animais à semelhança das doenças e ocupa lugar de destaque com meio de proteção da saúde. Existem duas formas de imunidade, ativa e passiva, que podem ser subdivididas em natural e artificial. Assinale a alternativa correta quanto a essas formas de imunidade. Então, vamos lá. A gente tem imunidade ativa e imunidade passiva. Tanto uma quanto a outra, natural ou artificial, né? Então, por exemplo, imunidade ativa é aquela que meu corpo produz os anticorpos. Imunidade passiva é aquela que eu dou os anticorpos prontos para o meu corpo. Imunidade ativa natural, como seria? Eu ter a doença.
Imunidade ativa natural, eu tenho a doença, produzo os anticorpos, nunca mais eu tenho. Imunidade ativa artificial, vacina, que é o objetivo do programa. Imunidade passiva natural, como é que eu adquiro? Passiva natural, via amamentação e via transplacenta. Por isso que a gente faz, por exemplo, vacina de tétano. Para prevenção de quê? De tétano neonatal, não é isso? Beleza. E imunidade passiva artificial? Soro, imunoglobulinas. Vamos lá, a questão fala. A imunidade ativa natural é dada pela doença, enquanto a imunidade passiva natural é dada através da placenta, ok? Certo? Imunidade ativa natural, quando você tem a doença. A passiva natural é transplacentária ou amamentação, tanto faz, natural. A B, a imunidade ativa artificial é dada pela doença. Tá errado, né? E a passiva artificial é dada por gama-globulinas. Aí estaria certo. Beleza? Mas a primeira parte está errada. A imunidade ativa natural é dada pela doença. Ok. Enquanto a ativa artificial é dada através da introdução de anticorpos no organismo. Se você introduz anticorpos no organismo, você está fazendo imunização passiva. Certo? Então, está errado. A imunidade passiva natural é dada pela doença, enquanto a imunidade passiva, passiva dada pela doença. Não, pela doença é ativa. E a passiva artificial por gama-globulina. Beleza. Ativa, letra E. Ativa natural é dada pela doença. Ok. Ativa artificial é dada pela vacina e gama-globulina. Se não tivesse o gama-globulina, que é a imunoglobulina, estaria o quê? Correto. Mas o gama-globulina invalidou o item. 7. Essa eu adaptei, então essa não é de marcar, essa é de VOF. Por quê? Porque com as mudanças do PNI, ela perdeu o gabarito, o seu gabarito original. Vamos lá. VOF. A vacina contra o sarampo pode suprimir temporariamente a resposta tuberculínica. Quando necessário, se deve realizar o teste antes da administração da vacina, no mesmo momento, ou até 2 a 3 semanas após. Existe isso? Nada a ver. Até porque a vacina de sarampo ela é feita quando? Qual é o tempo da vacina do sarampo? 12 meses, não é isso? Tríplice viral, não é verdade? E a tuberculínica, ela é feita quando? Ao nascer. Então, assim, nada a ver uma com a outra. São épocas totalmente diferentes. Só um ano de diferença, né, que tem entre elas. Nada a ver. Para diminuir a possibilidade de ocorrência de eventos adversos com a vacina tríplice viral bacteriana, que é a DTP, né, de células inteiras, pode-se indicar o uso de paracetamol profilático para febre, ou idealmente a utilização da vacina tríplice bacteriana celular. Tá? Falso. Primeiro que, semana passada mesmo eu estava fazendo um curso de imunização, foi oferecido pelo Ministério. Existem estudos que mostram que você fazer antitérmico profilático pode alterar a resposta da vacina. Então já esquece. Profilático não faça. E outra coisa, a gente faz vacina tríplice bacteriana acelular, DTP acelular, quando o quê? Quando eu tenho reações graves, a DTP celular. Então, tipo, fez convulsão, fez episódio hipotônico hiporresponsivo, fez uma anafilaxia, né? Aí sim, aí a gente vai apelar para DTP acelular, que seria feita só no CRIE. Tudo bem? Então, beleza. Então, tá falsa. As vacinas com componentes vivos atenuados podem ser contraindicadas para alguns pacientes com deficiência na imunidade celular. É verdade? É verdade, tá? Então, pacientes imunodeprimidos, geralmente a gente não faz vacina de componentes vivos. Por quê? Porque o vivo está fraco, o micro-organismo, mas pode gerar uma doença pela imunodepressão. A maioria das vacinas, como o BCG, deve ser utilizadas nos prematuros, nas doses usuais e na idade cronológica. Exceção à regra é a vacina contra hepatite B. Errado. Qual o problema da BCG? A BCG, a contraindicação dela é fazer o quê? Quando eu tenho menos que 2 quilos. Tem a ver com prematuridade? Não, tem a ver com peso.
Se nasceu prematuro, nasceu mais que 2 quilos, pode fazer BCG? Pode. É a mesma dose? É. Qual? 0,1. Qual via? Intradérmica. A hepatite B tem algum problema com relação a peso? Nenhum. Nenhum. Nunca teve problema com relação a peso. Então, a hepatite B não tem. Nasceu prematura, faça. Né? Meu último plantão foi a treva, para variar, né? Que eu sou bem pé frio. Teve um gemelar prematuro de madrugada, 1 da manhã. Nasceu um com 450, o outro com 750. Os dois fizeram hepatite. Na hora. Vacina para os dois, ok? Ah, o de 1,450 também, não interessa o peso, tá? 33 semanas, ambos, né? Vamos lá. A reação alérgica grave ou anafilaxia após a aplicação da vacina contra a raiva contraindica o seu uso posterior? E toda e qualquer vacina que você tenha uma reação anafilática contraindica o uso posterior. Não vale só para raiva, ok? Para raiva também. Tudo bem? Tanto que a gente até, quando tem situação de mordida de cão, né, gato, essa situação com acidente assim, de animal, a gente, quando vai fazer o soro, e faz uma dessensibilização, inclusive, né, por conta das possíveis reações por serem soros heterólogos. 8, bora. KML, 21 anos, gestante, sofreu ferimento pontiforme pé esquerdo com prego enferrujado. Dirigiu-se ao serviço de saúde acompanhada pela irmã. Após avaliação e conduta médica, KML foi encaminhada para a sala de vacina para checar a vacina antitetânica. Seus registros constavam 3 doses da vacina duplo adulto e um reforço em 22 de 1 de 2009. Havia também revacinação agendada para 22 de 1 de 2019. Levando em consideração a data atual, 17 de 5 de 2015, assinale a correta. Me diga uma coisa, ela sofreu um acidente e ela já tinha sido feito o esquema completo de 3 doses, na infância possivelmente. À época do acidente, ela fez o reforço, que foi dia 22 de 1 de 2009. Foi reagendada uma próxima vacina para o dia 22 de 1 de 2019. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Só que o que aconteceu? Ela engravidou. E aí, quando existe a gravidez, o que acontece? Cai o reforço para quanto? 5 anos. Então, quando tem ferimentos graves ou quando é grávida, cai o reforço para 5 anos. Qual é a data aí? 17 de 5 de 2015. Ou seja, tem quanto tempo que ela tomou a dose? 6 anos. Tem que revacinar? Certamente. Por conta da gravidez, tá? Então, ó, a data da revacinação, 22 de 1 de 2019, foi agendada errada? Não, não foi. Enquanto ela não estava grávida, estava certa, tá? Como a revacinação foi agendada para 22 de 1 de 2019, não existe a necessidade de realizar um novo reforço? Existe porque ela está grávida. Deve ser administrado um reforço da vacina duplo adulto? Certo. Letra C. Será necessário iniciar um novo esquema da vacina duplo adulto? Não, porque ela tem esquema completo. Não tem necessidade. A paciente não poderá receber a vacina pois está grávida, gestante? De forma alguma. Vacina antitetânica é vacina de grávida. Assim como a influenza, assim como a DTPA agora, né, que a gente usa por causa da coqueluche, né, também é vacina de grávida, assim como a hepatite B, se ela não tivesse sido imunizada anteriormente, tá bom? 9. Leia o trecho abaixo e em seguida assinale a correta. A vacina meningo C é administrada 2 doses, 3 e 5 meses de idade, com intervalo entre as doses de 60 dias e mínimo de 30. O reforço é recomendado principalmente entre quantos meses que a gente faz o reforço da meningo? 12 a 15. Tá, calma. O calendário, ele mandava fazer reforço de meningo quando? No calendário? 15. Agora o reforço de meningo caiu para 12. Mas o reforço pode ser de 12 a 15? Pode. Meningo e pneumo eu posso fazer reforço de 12 a 15. Só que no calendário atual, o que mudou no calendário atual? Vamos ver o que mudou agora em 2016. O que mudou? Primeiro,
Saiu uma dose da pneumo. Então, pneumo agora é só o quê? 2, 4 e reforça com 12. Pronto. Não é 2, 4, 6 e 12. Caiu uma dose da pneumo. Outra coisa que aconteceu. A VOP do 6º mês virou VIP. Então, agora é VIP, VIP, VIP e depois a VOP. VOP, no caso, né, nos reforços. Reforços de quanto? Reforços de 15 meses e de 4 anos e campanhas. VOP. O que mais que mudou também no calendário agora 2016? O reforço da meningo, que era 15, foi para 12. E quem é que saiu de 12 e foi para 15? Que vacina que caiu de 12 para 15 agora? Hepatite A. Hepatite A a gente estava fazendo com 12, ela meio que trocou de lugar. Ok. Foi basicamente isso. Por quê? Porque o reforço da febre amarela de 4 anos, né, já estava do ano passado. Reforço de febre amarela com 4 anos. O que também mudou esse ano é o seguinte: quem tem 2 doses de febre amarela está imunizado para sempre. Caiu aquela história de febre amarela de 10 em 10 anos. Caiu, ok? Tem 2 doses de febre amarela? Acabou, imunizou para sempre. Beleza? A última, VOF. Vamos lá, direto. As crianças que não apresentam cicatriz vacinal da BCG, após 6 meses de vacina, deve ser revacinada? Verdade. A 9 deu a E, né? A 9 deu a E, ok? Agora estamos na 10. Então, primeiro item, verdade. A vacina contra hepatite B deve ser aplicada via subcutânea com o esquema básico de 0, 2 e 6. Errado. Então, primeiro que ela não é subcutânea, ela é o quê? IM. Segundo que o esquema de hepatite B, agora como é? Bem, ela é monodósica ao nascer, monodósica assim, ela é, né, só hepatite pura, né? E depois ela é o quê? Ela é feita na forma da penta, 2, 4, 6 meses. Penta pega o quê? Difteria, tétano, coqueluche, hemófilos, influenza e hepatite B. Ok? Então tá errado. A vacina pentavalente é composta pelos toxoides de difteria e tétano, suspensão celular inativada de Bordetella pertussis, coqueluche, antígeno de superfície de hepatite B, até aí ok? E vírus atenuado de sarampo. Errado. É o quê? É a hemófilos, né? A hemófilos que não é vírus, né? É bactéria, ok? Então tá errado. O esquema de vacinação contra pólio consiste na aplicação das 3 primeiras doses de VIP e 2 reforços de VOP, certo? Certo. Eu adaptei porque ela estava no anterior, né? Ela estava ainda naquele esquema VIP, VIP, VOP, VOP, VOP. Não é mais, né? É VIP, 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 VOP, VOP. 3 VIPs, 2 VOPs, mais campanhas com VOP. A aplicação da segunda dose da vacina contra rotavírus deve ser administrada entre 3 meses e 15 dias e 7 meses a 15 dias. Errado. 29 dias. De fato, é entre 3 e 15 dias a 7 meses e 29 dias. Ok? Então, ficou a letra D de dado. Beleza, gente? Alguma dúvida? Então, eu queria agradecer a todos a presença de vocês, né? E desejar sucesso e, assim, parabenizar pela iniciativa, né, do aulão beneficente e também por vocês já estarem aqui, né, antes do edital, já se preparando para a prova, né, que isso é muito bom. A gente está sempre estudando porque isso, com certeza, é garantia do nosso sucesso. Beleza? Beijo, gente. Obrigada.